Parte 12. Então, tomava-se necessário arranjar um novo hóspede, pois não podíamos passar sem esse recurso, que, com a pensão da avó, constituía quase todo o nosso rendimento. Este novo hóspede, nem de propósito, era um jovem, não aqui da cidade, mas de passagem. Como ele não discutiu o preço, a avó aceitou. Depois, um dia, perguntou-me: Então, Nasteca, o novo hóspede é ou não? Eu não lhe quis mentir. Bem, avó, é velho demais para ser jovem, demasiado jovem para ser velho. Bom, e é fisicamente agradável? Perguntou a avó. Novamente, lhe quis mentir. Sim, disse eu. É fisicamente agradável, avó. Ah, maldição. Maldição. O que diga, minha filha, é que não te distraias a olhá-lo. Que século nosso! Veja-se só isto. Um hóspede como este, que não tem nada, e é fisicamente agradável. Noutros tempos tudo era diferente. Para a avó, só existem os outros tempos. A verdade é que noutros tempos ela era mais jovem e o sol era mais quente. Noutros tempos. E noutros tempos as natas não azedavam tão depressa. Sempre noutros tempos. Permaneci sem dizer palavra, porque seria que a avó me fazia lembrar as coisas. Me perguntava se ele era bonito e jovem, mas, como já lhe disse, fiquei calada, apenas a pensar, e imediatamente recomecei a contar as malhas e a tricotar a minha meia, e depois acabei por esquecer completamente o assunto. Ora, uma vez pela manhã, o hóspede entrou em nossa casa para lembrar que lhe tinham prometido mudar o papel das paredes do seu quarto. Palavra puxa palavra. E a avó, ela é bastante faladora. Disse-me: Nasteca, vai ao meu quarto e traz o abaco. Dei um salto, corando até a raiz dos cabelos, sem saber o que, e esqueci que estava pregada, em vez de soltar discretamente o alfinete para que o hóspede não se apercebesse de nada. Saltei de tal modo que a poltrona da avó veio atrás de mim, vendo que o hóspede sabia agora toda a minha história. Corei, fiquei como se estivesse colada no chão, e de súbito debrulhei-me em lágrimas. Estava de tal maneira envergonhada e desgostosa naquela altura que me apetecia morrer. A avó gritou: Que estás tu aí a fazer, especada? E eu, cada vez pior, o hóspede, vendo-me tão envergonhada diante dele, cumprimentou e saiu imediatamente. Desde então, o menor ruído que eu ouvisse no corredor ficava como morta. Dizia para comigo, o hóspede que vai a passar, e dissimuladamente abri o alfinete. A verdade é que nunca era ele quem vinha. Passaram-se 2 semanas. O hóspede mandou dizer através de Fiocla que tinha muitos livros franceses, tudo boas obras que podiam ser lidas. A senhora não desejaria que a menina os lesse para ajudar a passar o tempo. A avó consentiu reconhecidamente. No entanto, estava sempre a perguntar se eram livros morais ou não, pois, no caso de serem imorais, seria conveniente que tu não os lesses, Nasteca, porque neles aprenderias coisas mais. E que coisas mais são essas, avó, que vem escrito nesses livros imorais? Ora, descreve-se neles como os rapazes seduzem as raparigas honestas, como, sob o pretexto de quererem desposar, as raptam de casa dos pais, como depois abandonam essas infelizes à sua triste sorte, e como elas acabam por morrer da maneira mais triste. Eu, dizia a avó, eu li muitos desses livros e tudo aquilo está escrito de tal maneira que a noite passa num instante quando os lemos. Por isso, Nastenka, toma cuidado, não os leias. Mas, dize-me lá, que livros emprestou ele? São todos esses romances de Walter Scott, avó. Romances de Walter Scott? Mas, espere lá. Não haverá dentro deles alguma velhacaria, vê bem.
Não teria ele posto dentre essas páginas algum bilhetinho? Não, avó, não há qualquer bilhetinho. Vê debaixo da encadernação. Às vezes, eles escondem debaixo da pele da encadernação, esses marotos. Não, avó, debaixo da encadernação também não há nada. Não há bilhete nenhum. Bem, está bem. E começamos a ler Walter Scott. Ao cabo de um mês, já tínhamos lido quase metade dos livros emprestados. Depois, ele emprestou outros e outros ainda. Emprestou Pushkin de tal modo que, por fim, eu já não podia viver sem livros e deixei de sonhar em casar com um príncipe chinês. Estavam as coisas neste pé quando uma vez encontrei o nosso hóspede na escada. A avó mandara-me ir procurar não sei o que. Ele parou. Eu corei e ele corou também, apesar disso. Riu-se e deu os bons dias. Perguntou pela avó e disse, então, já leu os livros? Respondi, sim. E de quais gostou mais? Eu disse, Ivanhoe e Pushkin, mais do que qualquer outro. Desta vez ficamos por aí. Uma semana depois, voltei a encontrá-lo na escada. Nesta altura, não fora a avó quem me mandara, mas sim eu que tinha necessidade de qualquer coisa. Eram mais de 2 horas, e o hóspede era a essa hora que entrava habitualmente em casa. Boa tarde, disse-me ele, e eu, boa tarde. Então, disse ele, a menina não se aborrece todo o dia, metida em casa com a sua avó? A esta pergunta não sei bem por que corei. Tive vergonha, e novamente me senti humilhada, sem dúvida porque as pessoas já se permitiam fazer-me perguntas a este respeito. Tive vontade de não responder e de fugir, mas nem tive forças para tal.